Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Planejamento de atividades espirituais. A seguir, o amigo Hildebrando leu uma lista de nomes para a formação das respectivas equipes que se deveriam reunir, logo depois, em outras salas do edifício, a fim de serem discutidos os planos de atividades a serem desenvolvidas e os lugares onde deveriam ser executadas. Surpreendido e sinceramente agradecido ao Senhor Jesus, fomos citados e convidados a apresentar-nos no local próprio, com mais outros 4 amigos, que foram espiritistas na Terra e conhecidos nossos, que nos permitiram participar das suas experiências caritativas, algumas das quais narramos em obras anteriores. Com imensa alegria, pude abraçar novamente José Petitinga, trabalhador incansável do Evangelho, que bondoso e gentil, demonstrou muito júbilo pelo nosso reencontro. Igualmente, reencontramos o missionário sacramentano Eurípides Barçanufo, cuja harmonia interior cativante nos mimetizava de equilíbrio e de paz, evocando no breve momento realizações que desenvolvemos juntos em época não muito distante. Também emocionadamente estava em nosso pequeno grupo o nobre servidor do mestre Nazareno, o ex-ranceniano Jesus Gonçalves, cuja experiência evolutiva, decorrente das conquistas ao longo das reencarnações, concedera-lhe a nobreza moral de que desfrutava. Sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionaria o labor, tínhamos o grupo organizado, dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada. Ao chegar, o honorável mentor, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela de imaculada brancura, que se encontrava presa à parede ao fundo da sala, explicou-nos: as cenas que veremos estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita que nos é dos móveis à nossa próxima visita e atividade no planeta querido. Faço eu aqui outro comentário. O que está sendo descrito aqui, ó, nessa tela, eles podem ver o que se passa no centro espírita. E eu já fui informada que os espíritos pegam as reuniões espíritas, as que trazem conteúdo evangélico, e transmite para espíritos que estão nos planos espirituais. Então não precisa trazer esses espíritos aqui para o centro espírita. Isso é trabalhoso e carece de muita tecnologia. Já levar a imagem como uma transmissão aqui na Terra, de um jogo de futebol para um país para o outro, eles fazem a mesma coisa. Eles projetam o que está acontecendo no local para os planos espirituais. É isso que está sendo mostrado pelo Bezerra. Mas vamos continuar. De imediato silenciou, a fim de que pudéssemos observar a movimentação espiritual na casa dedicada à divulgação e vivência do Espiritismo. Tratava-se de uma noite de exposição da codificação espírita, e naquele momento o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Podemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva nos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. As câmeras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas, exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhos. A unção, que a todos dominava, produzia uma vibração de alta potência, que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz, que caíam sobre todos, penetrando-os enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam os seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Uma jovem em lamentável processo depressivo, que se mantivera imersa na própria angústia, enquanto era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar a psicosfera ambiente, que se fazia muito sutil, percebeu o despertar do torpor que a martirizava. Deixou-se dominar pelas lágrimas, sem qualquer desespero, qual se for uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passaram-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que lhe desencadearia o tormento psicológico mais tarde.
conforme ocorreu, também decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora radiosa acercou-se-lhe, beijou-lhe eternamente, balbuciando palavras de ânimo e encorajamento, que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes, na sala de largas proporções, e que se encontrava a postos, passou a aplicar-lhe a terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo, irado, que se sentiu vencido dos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia, havia sido ela conduzida ao centro espírita por uma familiar devotada, dando-lhe então conta de que iria suceder, e ao contato das energias saturadas de vigor e de paz, foi lentamente diminuindo o pranto, escutando a voz intracraniana da abnegada mãezinha, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno, que se apresentava sob os 2 aspectos, o psicológico e o obsessivo. Eu quero destacar aqui que isso se deu, essa moça estava na plateia, no momento do passe coletivo. Ela não estava tendo um tratamento só para ela exclusivo. Então, meus amigos, o momento de oração no centro espírita é momento de tratamento. Você não precisa entrar na câmara de passe. O tratamento é feito em qualquer momento, no momento em que você, eu, nós todos estivermos abertos para isso, certo? Mas vamos continuar. Quando as luzes aumentaram ao nível da claridade, já que o salão fora suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco. Somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nos últimos meses. Tive a sensação de rever minha mãe, de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente que me esmagava o tórax e detinha o meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo." Ato contínuo, segurou a mão da prima num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: "Amanhecer de uma nova era. Jesus ouviu-nos as rogativas e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento." Após uma pequena pausa, concluiu: "Isso, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com seu estado depressivo e certamente planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com o esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta." A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: "Ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus em minha vida. Necessito vencer esse mal que me toma a viver, a fim de poder ser útil a mim mesma e à humanidade." Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida companheira anuiu de boa mente, arrematando: "Tudo o que estiver ao meu alcance dedico-o a você, mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão dos seus compromissos como para a vida." Mãos dadas, afastaram-se da sala, espiritualmente amparadas pela genitora da paciente. Percebi que todos, se acompanhávamos a ocorrência, estávamos com os olhos marejados de lágrimas. Observávamos os frequentadores de saída. 2 senhoras conversavam animadas. Uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: "Não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa, e confesso que não pude acompanhar o seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento da dona fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema, porquanto ultimamente anda desarrumada, quieta?"
E enquanto se permitia a maledicência, atraiu antigo comparsa desencarnado que a explorava psiquicamente e que ficara retido nas barreiras da entrada do salão doutrinário. A outra, serena e gentil, respondeu-lhe: Penso diferente de você. Não posso entender como uma palestra rica de otimismo, de diretrizes formosas para a nossa felicidade, num período de 45 minutos, apenas possa parecer-nos cansativa e tediosa. Lamento não haver sido mais demorada, porquanto estava aplicando os ensinamentos em minha conduta, descobrindo determinadas falhas emocionais que procurarei corrigir a partir de agora. Enquanto a dona Fulana, estou informada de que o seu esposo desencarnou de maneira trágica em um cruel acidente há menos de um mês e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita, embora encontrando-se despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. Amanhecer de uma nova era. É natural, portanto, que se encontre triste. E não a vejo toda desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo-a em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, as suas surpresas e a maneira de enfrentar, superando os cuidados superficiais que tanto merecem a nossa atenção. Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, rematou: Ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto. A amiga, que não desejava discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultam-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvintes de acordo com os seus interesses e compromissos morais. Neste momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente, com jovialidade, inspirado pelo seu mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um, enquanto a sala se esvaziava. O trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto logo depois haveria reunião especial para atender às outras necessidades variadas. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia que ecoava no ar envolvia os recém-chegados. Nesse momento, a transmissão foi suspensa e o venerável mentor explicou-nos. A instituição que estivermos vendo, em plena atividade, servir-nos-á de sede para a ação durante os próximos 30 dias, que esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Neste grave período de transição planetária para o mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas. As criaturas humanas e os espíritos resistentes ao mal percebem que não poderão continuar as façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior velocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações, mas agora as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que infelizmente ainda não despertavam para a verdadeira fraternidade. A fome dizima multidões na África sofredora, em guerras tribais sem fim. Assim como em quase todos os países, as revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas. As religiões fanáticas estremecem. As finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores. E as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. Meus amigos, eu quero lembrar a todos que esse livro foi escrito antes do Covid. Antes das guerras da Ucrânia e Israel, certo? Guerra da Ucrânia com a Rússia, Israel com os habitantes de Gaza. E muitas outras guerras estão em andamento no momento. Esse livro foi escrito muito antes disso tudo. Então podemos esperar que tudo isso ainda se agrave para o nosso próprio bem, para que a gente aprenda qual é o verdadeiro valor das coisas.
Mas vamos continuar a nossa leitura. No sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referentes ao fim dos tempos morais, desditosos, declara que se não fosse pelos eleitos que o Pai, Deus, escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele eleger em razão da sua conduta, da sua dedicação e respeito às soberanas leis. Neste painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda, da indébita utilização dos recursos públicos que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e do respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Meus amigos, são os nossos governantes. Todos. Não queremos separar aqui por partidos, mas são todos, de todos os partidos. Continuamos. Claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, tendo em vista que eles volverão ao proscênio terrestre para recolher os calhaus e pedrouços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou quiçá irão expungir a culpa em dimensão inferior à terra, que desonraram e agrediram com a sua indiferença e crueldade. Como sempre, os instrumentos que nós utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus: o amor, a bondade, a compaixão, a esperança e a caridade. Não fomos eleitos para o reproche, a reclamação nem o revide, e sim para a compreensão, sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemo-nos compadecer pelos sofredores, sem esquecer, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários. Na condição de terapeutas espirituais, junto aos nossos irmãos, igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa de sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Nesse momento, pausou e, generoso, solicitou ao irmão Eurípides que proferisse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inovidável emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos, ao entardecer, na direção da Mãe Generosa, nossa terra querida. Meus amigos, nada do que nós estamos vivendo hoje em dia estava acontecendo quando esse livro foi psicografado. Então, vamos entender que tudo que estamos vivendo é para o nosso bem, seja lá o que for. Por hoje ficamos por aqui, aguardo a todos na sequência de nosso estudo. Abraços!